Hello, everybody! Bem-vindos à nossa sexta aula. Aqui no meu canal do YouTube, você tem acesso ao curso básico de inglês. E a nossa aula de hoje é para falarmos sobre coisas que fazemos no dia a dia. As nossas ações de rotina, hábitos, para falar sobre fatos. E aí, você consegue imaginar sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o simple present, ou seja, presente simples. Welcome to class number 6. Simple present. E aí, assim, você vai ver que na próxima tela vai aparecer a estrutura do presente simples. Quais são as situações que a gente usa esse tempo verbal? E você vai ver que tudo que está aqui foi o que eu falei anteriormente, mas tem gente que necessita de regra. Então, eu coloquei a regrinha aqui para agradar a todos. O meu modo de ensinar e aquele que eu sei que funciona é: você vai aprender o idioma da mesma forma que você aprendeu a língua materna. Se a nossa intenção é falar, é claro que a gente não vai descartar a gramática, mas a gente vai começar a colocar no nosso dia a dia estruturas e atividades que façam a gente desenvolver a fala. E a gramática, ela vai ser uma consequência daquilo. À medida que você vai falando, você vai se adaptando à gramática, você vai entendendo a gramática, porque a melhor forma de entender regra é praticando, usando essas regras no dia a dia. Porque não adianta nada você só pegar um papel e decorar e saber toda a teoria se você não tem desenvoltura e nem segurança para falar. Por isso é que o meu foco sempre vai ser em cima da fala. Você aprendeu a sua língua materna sem ninguém precisar te ensinar as regras de gramática. Elas foram inseridas no seu dia a dia e a coisa foi acontecendo. Mas como tem gente que necessita de ver, de escrever, de entender as regras, eu trouxe aqui uma tela com palavras bem simples para que a gente possa se orientar no presente simples, o que não tem segredo nenhum. Primeiro de tudo, quando eu vou usar o presente simples? Eu já falei lá atrás, mas aqui para a gente repetir. Para expressar hábitos e fatos gerais. Ações repetidas, situações, emoções e desejos permanentes. Agora vamos entender o que é isso. O que é um hábito? Hábito é aquilo que a gente faz todo dia. Acordar, ir para a escola, tomar banho, tomar café, almoçar, usar o celular. Isso é um hábito. Então, se você quer usar a estrutura de presente simples em inglês para todas as situações corriqueiras, nós vamos aplicar o presente simples. I go to work by car. I go to school by bus. I use my cell phone most of the time. I always have breakfast. I always take a shower in the morning. Fatos gerais. Fatos são aquelas circunstâncias que a gente não pode contestar. Elas são reais e acontecem. Um exemplo: o sol nasce no leste. Desde a época de vovó, da minha bisavó, da minha tataravó. Então, essa é uma outra situação de presente simples. Um outro exemplo: a água ferve a 100 graus. A gente sabe que às vezes não chega nem a 100 graus, é próximo a isso. Mas esse é um fato que nos ensinaram e nós sabemos que é verdade. Então a frase vai ficar: The water boils at 100 degrees. Emoções e desejos permanentes. Então aqui a gente pode falar um pouco sobre os verbos de estado. Em inglês é muito fácil a gente entender o que são os verbos de estado. São aqueles verbos relacionados a pensamento e sentimento. Todos esses verbos eles vão ser usados, abre parênteses, com algumas exceções, mas a maior parte deles será usada no presente simples. Um exemplo: I like chocolate. Isso descreve um gosto, uma emoção. Um outro exemplo: I think Brazil is a very beautiful country. O que eu estou querendo dizer aqui? Acho que o Brasil é um país muito bonito. Isso expressa uma opinião. Então, também é presente simples porque é um verbo de estado ligado a pensamento, a achar. Agora, vamos voltar para aquela tela anterior
e entender alguns exemplos em frases. Essa primeira frase expressa um hábito. I work out every day. Eu me exercito todo dia. A frase 2, ela já expressa uma situação permanente. I work in London. Trabalho em Londres. E a frase 3 expressa uma outra situação, que é um fato geral. London is a large city. Ninguém vai mudar isso. Londres é uma cidade grande. São esses os únicos usos, a única forma de usar o presente simples? Não. Essas são as mais comuns. Mas a gente também usa o presente simples para outras situações da mesma forma que a gente usa em português. Mas às vezes para você aqui vai soar estranho, porque é tão comum para nós que a gente nunca parou para pensar. Quer ver só? A gente usa o presente simples para falar de futuro. Ficou confuso? Não. A gente vai ver aqui no exemplo que isso é comum e que isso pode acontecer. E aí nós vemos um outro uso do presente simples para dar instruções ou indicações. Olha a frase: You walk for 200 meters, then you turn left. Você caminha por 200 metros e depois vire à esquerda. Qualquer instrução que eu queira dar, e isso é comum até no nosso próprio idioma, nós vamos usar o presente simples. E lembra que eu falei que o presente simples também é usado para ações de futuro? Está aí embaixo um exemplo de frase. Your exam starts at 9. A gente está falando de um evento futuro, que pode ser amanhã, na semana que vem. Depende do que eu queira dizer. Um outro exemplo. My flight to New York goes off at 10 o'clock. O meu voo para Nova York decola às 10. Eu não estou falando sobre agora. Eu estou falando sobre um evento futuro. Então é muito comum também usar o presente simples para coisas de futuro. Agora, se nós falamos de presente simples, se começamos a falar de estruturação de frase, não existe outra forma de aprender o presente simples se nós não tivermos vocabulário. A gente precisa ter vocabulário, inserir ele no nosso aprendizado para que a gente consiga construir frases montando as estruturas e falando no presente simples. Então, eu trouxe aqui agora algumas situações para a gente analisar, entender o significado e começar a aplicar em frases. Aqui, em todos os exemplos que nós temos, eu usei o verbo go. Então, na primeira situação, go for a meal, sair para uma refeição. Go to a party, ir a uma festa. Go to the beach, ir à praia. Go for a walk, sair para caminhar. Go to a meeting, sair para um encontro ou reunião. Eu coloquei aí de propósito uma foto de uma reunião online, mas pode ser uma reunião presencial ou até mesmo um encontro com amigos, não tem que ser só relacionada à área profissional. E por fim, go to the church, ir à igreja. Você consegue perceber, em alguns momentos após o verbo go, vem a preposição to, por exemplo, go to a party, go to the beach, go to the church. Mas também vem a preposição for, go for a meal, go for a walk. E aí, como que eu sei a diferença? Não existe uma regra para explicar essa diferença. Nós precisamos aqui nos familiarizarmos com o assunto para saber, se eu vou falar que eu vou sair para uma refeição é go for. Se eu vou falar que eu vou à praia é go to. Por isso que elas têm que ser inseridas no nosso dia a dia, nós temos que usar constantemente para isso se tornar um hábito. Primeira parte do vocabulário, aprendemos algumas estruturas com o verbo go. Agora vamos seguir para ver outros verbos. Aqui nós vamos trabalhar com o verbo drink. Já já eu falo para você sobre esse have que eu coloquei aí. Primeira situação, drink orange juice. Pela foto dá para ver, né? Beber suco de laranja. Drink coffee, tomar café. Drink tea. Tea é chá, olha a pronúncia, tea. Drink beer, tomar cerveja.
Drink water, beber água. Drink wine, beber vinho. Você percebeu que em alguns momentos eu disse beber, outros momentos eu disse tomar? E tudo bem, se nós estamos falando de líquido e de ingestão de líquido, o nosso verbo é drink. Independente se em português nós usamos a palavra beber ou a palavra tomar. Agora, vamos falar sobre esse have aí. O verbo have tem uma particularidade. Ele significa ter, mas ele também pode ser usado com as refeições e vai ter o mesmo significado de comer ou beber. No caso aqui, em todos os exemplos que nós temos, eu poderia substituir drink por have. Eu poderia falar have coffee, have tea, have wine, have water. Essa é uma particularidade do verbo have. Ele também pode ser usado para refeições e alimentos. Agora vamos dar uma sequência para ampliar um pouco mais nosso vocabulário. Agora nós temos o verbo eat. Na primeira foto nós temos eat pizza, comer pizza. Na segunda foto, eat a piece of cake. Esse piece, entre parênteses, é opcional. Comer um pedaço de bolo, uma fatia de bolo. Eat popcorn, comer pipoca. Eat fruit, comer fruta. Eat vegetables, comer legumes. Eat barbecue, comer churrasco. Lembra do que eu falei sobre have na tela anterior? Eu continuei usando have aqui, porque em todas essas situações nós poderíamos substituir o verbo eat por have e ia estar certo. Have a piece of cake, have popcorn. E aqui, nesse caso, no exemplo da tela, ele significaria comer. Vamos ver mais vocabulário? Aqui eu dei uma variada nos verbos. Read a book, ler livro. Read a magazine, ler revista. Read news, ler notícias. Pode ser em jornal ou online. Listen to music, ouvir música. Do the dishes, lavar as louças. Use your cell phone, usar o celular. Aqui você viu que eu trouxe uma quantidade maior de vocabulário, mais verbo, mais expressões, para que a gente tenha um vocabulário maior e que a gente consiga ir avançando nas aulas. Uma dica para você: pega um caderninho, faz anotação dessa aula, para que esse vocabulário seja parte do seu dia a dia e que na próxima aula, quando a gente acrescentar mais vocabulário, esse daqui já esteja dominado, porque você vai estar revendo esse vocabulário durante a semana. Vou ampliar esse vocabulário mais um pouquinho e vou trazer aqui mais uma tela com estrutura de palavras. Vamos lá? Aqui também nós temos variáveis de verbos. A primeira estrutura, wear uniform, usar uniforme. Wear a dress, usar vestido. Work for a company, trabalhar para uma empresa. Drive a car, dirigir carro. Ride a bicycle, andar de bicicleta. Ride a horse, andar a cavalo. Vamos pensar em todo esse vocabulário que eu trouxe aqui para você. Vamos falar em aplicação dessas palavras, dessas estruturas com verbos, em frases. Vamos relembrar o nosso português um pouquinho para a gente entender como a nossa vida em inglês ela é mais fácil, principalmente com relação à conjugação verbal. Em português, quando nós conjugamos o verbo, vamos pegar o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Conjuguei o verbo falar no presente simples. Você conseguiu perceber que aqui o verbo falar, ele sofreu alteração em cada pessoa que a gente usou? Já pensou se a gente tiver que fazer isso em inglês? Não temos. Em inglês isso não acontece.
A conjugação verbal, ela é diferenciada. No presente simples, ela tem uma regrinha que nós vamos ver. Mas o verbo, ele não vai mudar de pessoa para pessoa. O verbo, no presente simples, em inglês, ele só vai mudar na terceira pessoa do singular. E a alteração é muito simples de se fazer. Primeiro vamos ver alguns exemplos de frases com determinadas pessoas para nós podermos entender. Aqui na tela eu trouxe mais estrutura de vocabulário para você, só que agora montada em frase. O que está em destaque, em azul, são os verbos conjugados no presente simples. Todas essas ações daqui, elas estão relacionadas à foto. São normalmente ações matinais, ações habituais matinais. Vamos checar o vocabulário de cada uma delas. Daily activities in the morning. Atividades diárias matinais ou da manhã. On weekdays, I wake up at 8 a.m. Nos dias de semana eu acordo às 8. Segunda frase. I stay in bed about 10 minutes before I get up. Eu fico na cama por volta de 10 minutos antes que eu levante. Terceira frase. I wash my face and take a shower. Eu lavo meu rosto e tomo banho. Then I dry and comb my hair. Então eu seco e penteio meu cabelo. Próxima frase. I have breakfast at around 8:30. Tomo café por volta das 8:30. Essas frases aqui são frases matinais. Normalmente você não faz uma ou outra, mas a maior parte dessas frases é comum a todo mundo. Só quero chamar a sua atenção aqui sobre a diferença entre wake up e get up. Apesar de muitas pessoas traduzirem como a mesma coisa, existe uma diferença básica entre elas. Wake up é simplesmente o despertar, acordar. Quando você usa wake up na sua frase, você não está querendo dizer o levantar-se da cama. Wake up, você ainda está na cama, você despertou, aquela preguiça dos minutinhos a mais que a gente sempre fica, mas o get up é levantar-se de vez. Você saiu da cama para fazer algo. Essa é a diferença básica entre os dois. A gente ainda tem um pouco mais de ações matinais. Vamos checar aqui o entendimento de cada uma delas. After breakfast, I brush my teeth. Após o café da manhã, escovo os meus dentes. I put on makeup. Coloco maquiagem. I get dressed. Eu me visto, eu me arrumo. I leave home at around 10 to 9. E saio de casa por volta das 10 para as 9. Percebeu que todas essas frases são estruturas rotineiras, hábitos. Elas foram usadas na primeira pessoa do singular, como se eu estivesse falando essas frases. Agora nós vamos ver mais vocabulário aplicado em frase, mas falando de hábitos ao ar livre. Vamos ver o vocabulário. Daily activities outside. I take a bus to work. Eu pego o ônibus para o trabalho. I arrive at work at around 9:30. Eu chego ao trabalho por volta das 9:30. I have a cup of coffee while I read the newspaper. Tomo uma xícara de café enquanto leio o jornal. Then I check my emails. Dá só uma olhada na terceira frase. Lembra do que nós falamos do verbo have? Aqui, nessa terceira frase, o verbo have está no lugar do verbo drink, com o mesmo significado do verbo drink, que é beber ou tomar. Dando sequência em mais atividades. I usually make some telephone calls. Geralmente faço algumas ligações. Then I report to my boss. Então, eu as relato para o meu chefe. At around 1 p.m., I have lunch. Por volta de 1 hora, eu almoço.
I usually work on the computer. Geralmente, trabalho no computador. I have the afternoon tea at around 4 p.m. Eu tomo chá da tarde por volta das 4. And eat some snacks. E faço um lanche. Continuamos aqui na última frase usando o verbo have no lugar do verbo drink. Quero chamar a sua atenção para a última estrutura em destaque aqui nessa tela. Eat some snacks. Muita gente confunde a palavra lunch com lanche. A palavra lunch, ela é um falso cognato. O que é um falso cognato? Quando eu olho para uma palavra, ela me faz lembrar de algo no meu idioma, mas o significado dela não é o que ela me faz lembrar. Isso acontece com a palavra lunch. Lunch é almoço. Aqui, a palavra snacks é aquele lanchinho que a gente faz entre uma refeição e outra. Então, quando eu falo eat snacks ou eat some snacks, eu também poderia ter usado have some snacks, já que ele pode ser substituto de drink e eat, como nós já vimos. Então, aqui é lanchar, fazer aqueles lanchinhos esporádicos entre as refeições, porque a palavra lunch é almoço. Anote isso aí. Agora que nós já sabemos que o presente simples ele é usado para as ações corriqueiras, habituais, coisas do dia a dia, para fatos e emoções, e também vimos algumas estruturas com verbo e em frases, vamos falar agora da modificação. O que acontece e em que pessoa que vai mudar essa conjugação? Eu já te falei, não precisa ter pânico, porque é diferente do português. Nós não vamos mexer em todas as pessoas. Vamos ver então o que acontece e como se dá a aplicação das regras. Regra de conjugação. Acontece somente para a terceira pessoa do singular. He, she, it. A mudança a ser feita em cada verbo dependerá de sua terminação. Vamos entender. He, she, it. Toda vez que nós falarmos em presente simples, o verbo somente vai ser alterado nessas três pessoas. Lembra lá na nossa primeira aula, quando nós introduzimos o verbo to be e que nós vimos os personal pronouns, os pronomes pessoais? I, you, he, she, it, we, you e they. Então, quando a gente tem um verbo qualquer no presente simples e quer conjugá-lo ou aplicá-lo numa frase, eu já sei que se nessa frase tiver he, she ou it, esse verbo vai sofrer alteração. Mas que alteração? Essa alteração, como nós vimos na tela anterior, vai acontecer de acordo com a terminação de cada verbo. Como assim? Vamos ver agora? Regra número 1. De modo geral, a maioria dos verbos recebe um S no final. Essa é a regra geral. Eu olho para o verbo, tenho que aplicá-lo numa frase e nessa frase tem he, she ou it, nós vamos colocar S no final. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês com verbos. Primeiro vamos checar o significado e depois ver como fica a alteração. Então, ó, o verbo speak, falar, play, jogar, tocar ou brincar, give, dar e make, fazer. Agora vamos ver esses verbos. Na frase com he, she, it, eles recebem S e a pronúncia fica speaks, plays, gives, makes. Agora vamos ver exemplos em frases. Todas as frases que nós temos aqui, elas estão na terceira pessoa. Primeira frase. He speaks 3 languages. She drinks coffee every morning. My dog hates my cat. Ele fala 3 idiomas, ela bebe café de manhã. Meu cachorro odeia meu gato.
A regra geral, ela é muito simples. Basta acrescentar S, mas temos um porém. Antes de chegar na regra geral, nós temos que passar pelas exceções. Por quê? Senão nós tendemos a cometer um erro. Eu vou olhar para qualquer verbo e sair colocando S nele se o sujeito for he, she, it. Não é assim. Nós precisamos passar pelas exceções para chegar na regra geral. Então, se o verbo ele não se encaixou nas exceções, ele vai receber a regra geral de S no final dele. Vamos ver então quais são as exceções. Regra número 2. Se o verbo terminar com as letras O, S, SH, CH, X ou Z, você terá de acrescentar ES ao final desses verbos. Os verbos que nós temos aqui: kiss, verbo beijar, fix, consertar, watch, assistir, crash, bater, go, ir. Esses verbos com ES no final vão ficar kisses, fixes, watches, crashes, goes. Exemplo nas frases: A mechanic fixes cars. O mecânico conserta carros. Segunda frase: She watches soap operas every afternoon. Ela assiste novela toda tarde. He kisses his wife before he goes to work. Ele beija a esposa antes de ir para o trabalho. Essa é a regra 2. Nós temos que memorizar quais os verbos que terminam dessa forma para que no fim deles, se o sujeito for he, she, it, nós vamos acrescentar ES no final. Ainda temos uma outra exceção. Veja só. Regra número 3. Caso o verbo termine em uma sequência de consoante e Y, tiramos o Y e colocamos IES na terminação do verbo. Os verbos que nós temos aí: carry, carregar, hurry, apressar-se, study, estudar, deny, negar. E aí esses verbos na terceira pessoa ficam carries, hurries, studies, denies. As frases de exemplo: Isabel studies every night. Isabel estuda toda noite. The baby cries all the time. O bebê chora o tempo todo. He denies all responsibility. Ele negou toda a responsabilidade. Acabaram-se as regras. Essas são as regras. Então, primeiro ponto, eu já sei que eu não tenho que em inglês fazer conjugação de pessoa para pessoa. Mas eu tenho que, quando o sujeito da frase for he, she ou it, acrescentar essa terminação no final. E aí nós temos um ponto. Essa terminação de cada verbo vai depender da sua parte final. Então, nós já vimos ali. Se for y, e aí vamos colocar aqui, exemplo do verbo cry. Se antes do y vier uma consoante, esse y, sendo o sujeito he, she, it, vai sair e vai ficar com IES, cry, cries. Se o verbo, por exemplo, terminar em O, SH, CH, Z, X, nós vamos acrescentar ao fim desse verbo ES. Go, goes. Wash, washes. Watch, watches. Fix, fixes. E o verbo look? Lembra, o verbo look faz parte da regra geral. Como que eu sei que um verbo faz parte da regra geral? Eu tenho que olhar para ele. Primeira coisa a analisar. Ele termina em Y e antes do Y vem uma consoante? No caso de look? Não. Ele termina em SH, CH, X, Z, O? Também não. Então, o que nós fazemos? Ele vai cair na regra geral. Simplesmente acrescentar S. Looks. Mas eu não sei se você já observou e se orientou aí em casa que nem todo verbo terminado em Y vem precedido de consoante. Às vezes o verbo termina em Y e antes desse Y vem uma vogal. E aí o que a gente faz? Nós vamos colocar esse verbo na regra geral. Eu coloquei aqui uma tela de atenção só para que você se organize. Isso não é mais uma regra. É só para saber que às vezes o verbo vai terminar em Y, mas que antes dele vai vir uma vogal.
E aí, como ele fica? Ele vai cair lá na regra geral. Dá só uma olhada. Verbos que terminam com vogal e Y seguem a regra geral. Stay, stays, play, plays, pray, prays. Stay, ficar. Play, nós já falamos do significado. E pray, rezar. Observação. Os verbos be e have têm suas formas próprias. Isso daqui, quando nós falamos lá do verbo to be, nós vimos que nós temos 3 formas do verbo to be. E que a forma do verbo to be para he, she, it é is. E o verbo have, ele vai mudar completamente. Ele não vai entrar em nenhuma regra, porque ele é diferenciado. Então, se eu quero falar ele tem, he has. Ela tem, she has. Nós não vamos colocar o verbo have em nenhuma regra. O verbo have é um verbo diferenciado. Então, anote isso daí para na hora dos exercícios você não errar. Quando a gente fala de presente simples, é muito importante que a gente saiba identificar advérbios de frequência. O que são eles? A explicação está no nome. São palavras que indicam a frequência com que nós fazemos algo. Nunca, às vezes, sempre, geralmente. Então, vamos ver quais são essas palavrinhas em inglês. Adverbs of frequency. Aqui na tela, você vê que nós temos as frequências aí de 0 a 100%. 0 significa frequência nenhuma, eu faço nunca. E 100%, 100%, é a frequência máxima, sempre. E aí, entre 0 e 100%, nós temos essas variáveis. Always, sempre, usually, geralmente, normally, generally, normalmente, often ou frequently, que querem dizer a mesma coisa. Sempre que nós tivermos duas palavras, elas querem dizer a mesma coisa. Então, often, frequently, frequentemente. Sometimes, às vezes. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, raramente. Hardly ever, rarely, raramente. Never, nunca. E aí você vai falar assim, meu Deus, eu tenho que gravar todas essas palavras? Não, de jeito nenhum. Eu quero sua atenção aqui na frequência máxima, na frequência mínima e na frequência mediana. Então vamos lá. Never, sometimes e always. Essas são as frequências que aparecem a maior parte do tempo. Se você quiser variar, você vai usar essas outras palavras que tem aí. É claro que às vezes a gente raramente faz alguma coisa. E aí você vai poder usar hardly ever ou rarely, usar usually, normally, porque são as variáveis. Mas normalmente, never, sometimes e always já salvam as nossas vidas para comunicação, porque normalmente é o que a gente fala. Por que essas palavras apareceram aqui? Porque elas são inseridas na estrutura de presente simples. Nós costumamos chamar essas palavrinhas de signal words, que são palavras que nos ajudam a identificar o tempo verbal da frase. Então, se eu sei que essas palavras estão numa frase, elas indicam um hábito, rotina. Por enquanto, nós estamos vendo presente simples, mas essas palavras também servem para indicar rotina no passado. Mas vamos deixar isso para outra hora. As palavras vão ser as mesmas, né? Só vai ser um outro tempo verbal. Nós ainda não falamos de tudo do presente simples. Hoje nós falamos uso, sobre como conjugá-lo, que ele só vai mudar na terceira pessoa, muito fácil. E nós vimos também as signal words, que são as palavras que nos ajudam a conjugar o verbo no presente simples. Agora vamos passar para a parte prática da coisa. Vamos fazer um pouco de atividades para organizar isso tudo que a gente conversou hoje. Take a look. Nessas atividades que nós vamos ter agora, nós vamos ver como inserir essas palavras, que são os frequent adverbs or signal words, nas frases. Por quê? Eu não posso colocar essa palavra em qualquer lugar. Existe um lugar específico. Eu trouxe aqui de volta aquelas frases que nós usamos no início da aula para falar sobre presente simples. Você vai ver aí que os verbos estão em destaque.
Por que eles estão em destaque? Para nos ajudar, para saber que quando eu tenho um advérbio de frequência, a posição desse advérbio de frequência na frase é sempre antes do verbo. Então, a primeira coisa que eu preciso localizar na frase é o verbo, para saber que o advérbio de frequência vem antes. Essa informação eu ainda não tinha dado para você. Eu estou dando agora para nós fazermos esse exercício e você já saber como funciona. Já está aí a dica, já coloquei o verbo em destaque, só para você saber a posição. Então, nessa primeira frase, on weekdays I wake up at 8 a.m., nós vamos pegar a palavra usually e colocar nessa frase. Já te dei a dica, o verbo já está em destaque. Você sabe que a palavra usually vai vir antes. Então, a frase fica: on weekdays, I usually wake up at 8 a.m. Nos dias de semana, geralmente eu acordo às 8. Frase 2. I stay in bed at about 10 minutes before I get up. Vamos colocar never. Aqui, nós vamos usar never uma vez só. Então, nós vamos usar no início da frase para que a ação tenha lógica. I never stay in bed at about 10 minutes before I get up. O que a frase quer dizer? Eu nunca fico na cama por volta de 10 minutos antes de levantar. A última, I wash my face and take a shower. Sometimes. Às vezes. O verbo já está em destaque. Nós temos dois verbos na frase, só que só tem um em destaque. Lembra, nós vamos sempre colocar, a gente tem que ver o sentido da frase para inserir a palavra. Aqui nós vamos colocar I sometimes wash my face and take a shower. Às vezes eu lavo o rosto e tomo banho. Seguindo aí, I dry and comb my hair. Hardly ever, raramente. I hardly ever dry and comb my hair. Raramente eu seco e penteio meu cabelo. I have breakfast at around 8:30. I never have breakfast. Eu nunca tomo café por volta das 8:30. E por fim, after breakfast, I often brush my teeth. Depois do café, sempre escovo os meus dentes. Seguindo agora essa sequência de exercícios, virão mais frases, só que o objetivo agora é: as frases estão na primeira pessoa. Nós vamos passar essas frases para a terceira pessoa. A primeira frase que nós temos, I take a bus to work. Essa frase, mesma frase, a gente só vai trocar a pessoa. Eu vou tirar I e colocar she. Como é que a frase fica? Eu tenho que mudar o verbo. Analisa o verbo, ele termina em Y e antes do Y vem uma consoante? Não. Ele termina em S, CH, X, Z, O? Também não. Então, ele cai na regra geral. É só acrescentar S. A frase fica She takes a bus to work. Regra geral. Frase 2. I arrive at work at around 9:30. Vamos trocar a pessoa. Analisa o verbo. Termina em Y, antes do Y vem uma consoante? Não. Termina em CH, SH, X, Z, O? Também não. Então, é regra geral. He arrives at work at around 9:30. Última frase. I have a cup of coffee while I read the newspaper. Presta atenção que aqui nós temos dois verbos. Analisa o primeiro verbo. Ele não está em regra nenhuma. Lembra? Have faz uma regra diferente. E o verbo read? O verbo read vai cair aonde? Analisa as regras. Ele vai cair na regra geral. Então, a frase fica She has a cup of coffee while she reads the newspaper. Seguindo. Then I check my emails. Analisa o verbo. Then he checks his emails. Próxima frase. I usually make some telephone calls. Analisa o verbo. She usually makes some telephone calls. Última frase. Then I report to my boss. Analisa o verbo. Then he reports to his boss. Moleza, né? Vem aqui uma sequência ainda de frases e você tem que decidir
se o verbo vai ter S ou não. É só isso que nós temos que fazer. Ver se o verbo vai permanecer igual ou se nós vamos alterar alguma coisa. As frases que nós temos aqui, entre parênteses, os verbos estão com to. O que quer dizer isso? O verbo está no infinitivo, sem conjugação. Aquela terminação em ar, ou ir. Gostar, falar, beber, partir. Quando o verbo não está com esse to, não quer dizer que ele esteja conjugado. Ele pode estar no bare infinitive, que também é uma forma infinitiva sem o to, ou ele está numa outra situação ali da frase. É só para você entender o que é esse to aí antes do verbo. Ele está colocando o verbo no infinitivo. Frase 1. Presta atenção no sujeito da frase. Vai precisar de S aqui? Não. A gente só coloca S para he, she, it. Então aí ficou I like lemonade very much. Gosto muito de limonada. Number 2. The girls always... Presta atenção aqui. The girls é plural. Então, o verbo não muda. Ele só muda para he, she, it. The girls always listen to pop music. Number 3. We, aqui também não muda. We have a nice garden. Temos um jardim agradável, bonito, legal. Number 4. Verbo to be. Preste atenção, o verbo to be é diferenciado. Nós já vimos. Então, aqui, para ela, she is 6 years old. Number 6. Janet. Janet é uma mulher, é she. Então, aqui o verbo precisa de S. Janet never wears jeans. 6. Mr. Smith teaches Spanish and French. Por que o verbo terminou com ES? Primeiro porque Mr. Smith é um homem, he. E o verbo termina em CH. Dando sequência, a gente tem mais um pouquinho de frases aí. You, o verbo é do. Então, vai ficar You do your homework after school. Você faz o seu dever de casa depois da escola. Simon. Simon é he e o verbo é um verbo diferenciado. Então, Simon has 2 rabbits and 5 goldfish. Simon tem 2 coelhos e 5 peixinhos dourados. Number 9. I. O verbo é o verbo to be. I am from Vienna, Austria. Forma abreviada, I'm. Number 10. They, o verbo é to be, they are ou their Sandy's parents. Eles são os pais de Sandy. Mais uma sequência de exercícios para a gente fixar bem o presente simples. A gente está vendo hoje só a forma afirmativa do presente simples. Olha a primeira frase. Vai ter S ou não? Preste atenção no sujeito. Não. I eat vegetables every day. Number 2. You rarely drink tea. Number 3. Pamela likes pizza. Porque aqui é she. Então, a gente precisa conjugar. Richard and Paul go to school by bus. Number 5. Peter wears uniform. 6. Susan never has breakfast. E aí, organizou as ideias? Tá tudo aqui? Vamos ver mesmo? Último exercício para a gente fechar a aula de hoje. Olha essas frases e passa para mim para inglês. Number 1. Ela bebe um copo de leite todos os dias. Vamos lá, igual o filme Fast and Furious. She drinks a glass of milk every day. Ele deixa o escritório às 6 horas. He leaves the office at 6. Number 3. Meu irmão gosta muito do emprego dele. My brother likes his job very much. Já eu vou falar dessa observação aí no final. Number 4. Eles querem comprar muitas revistas. They want to buy a lot of magazines. Aquele garoto estuda muito. That boy studies a lot. Vamos falar dessas observações aí no final da frase. Quando eu falo que alguém faz muito alguma coisa,
Há várias formas de eu falar sobre isso. Vou voltar na frase 3. My brother likes his job very much. Meu irmão gosta muito do emprego dele. Isso é uma forma de dizer. Eu também poderia dizer My brother really likes his job. Ia querer dizer a mesma coisa. Ele gosta muito do emprego dele. Ou então, My brother likes his job a lot. Então, de acordo com a estrutura da frase, e se eu quero dizer que alguém faz muito alguma coisa, eu posso dizer very much e coloco no final. Posso dizer a lot e coloco no final. Se eu usar really, really vem aí como um grau de intensidade que vai significar muito, mas aí ele tem que vir antes do verbo. E a mesma coisa aconteceria na frase 5. That boy studies a lot. That boy studies very much. That boy really studies. E aqui nessa do menino, eu ainda poderia colocar a palavra hard no final. E ficaria That boy studies hard. Porque aqui ia indicar, ele estuda muito. A aula de hoje foi super fácil, uma delícia. Tenho certeza que você entendeu tudo. Agradeço a sua participação aqui. Thank you for watching. E a gente continua com atividades de casa. Se você quiser praticar mais, chega lá no canal do Telegram, pega as atividades, elas estão em arquivos de PDF, tem exercício lá desde a 4ª aula, eles estão com as respostas no final. Qualquer dúvida, eu tô lá no canal, é só você digitar My English Laila Pires, ou então vê aqui embaixo do vídeo que eu vou colocar o link do canal, que aí você entra direto pelo celular e por lá a gente se fala. Qualquer dúvida, é só me procurar nas mídias sociais ou então lá mesmo no canal do Telegram. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Gostou do assunto? Dá um like no vídeo e compartilha com seus amigos. Na próxima semana a gente se vê. See ya!